Boa noite, irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos. O tema que eu trago para a noite de hoje seria de agradecimento a Deus, gratidão a Deus, tão importante na nossa vida, e refletir sobre a importância que nós devemos dar a todas as ocorrências da nossa existência na Terra, de toda a passagem, o quão importante é agradecermos as bênçãos que muitas vezes nós não reconhecemos nas tribulações dos nossos dia a dia. Nós não tomamos consciência o quanto é importante nós agradecermos por tudo que a divindade nos dá, todo o amparo que nós recebemos durante toda essa jornada que a gente tem planejado aqui na Terra. Nós normalmente nos damos mais importância aos desafios, às dores, né? Damos muita importância às quedas, né? Às tribulações que nós passamos por toda a nossa história. Cada um de nós tem uma história particular de lutas, de glórias, de renascimento durante a sua reencarnação, e muitas vezes não esquecemos de quão importante agradecermos por tudo aquilo que recebemos de bênçãos, as pequenas bênçãos que passam desapercebido no dia a dia. O nosso corpo físico, ele por si só já é uma bênção, e nós não damos a importância de vida a esse corpo, porque é tão natural, né? As bênçãos que nós recebemos, a bênção do aparelho digestivo, ali onde tem milhões de células que trabalham em comunhão para que se faça a transformação dos nutrientes que alimentam o nosso corpo, o nosso coração, esse tão importante para a nossa vida, através de uma pequena fagulha inicial elétrica, ele dá a pulsação que alimenta o corpo com sangue, um circuito especializado que mantém a nossa vida orgânica. A importância das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos órgãos, dos nossos olhos, de termos a saúde, de eles estarem em perfeitas condições para o nosso trabalho na vida. Então, são pequenas ocorrências que a gente não dá a devida importância dessas bênçãos que o Pai nos dá. Então, devemos dar essas bênçãos. Eu trago um exemplo que o palestrante Haroldo Dutra Dias falou, de um amigo conhecido numa casa espírita de Minas Gerais. Ele era um palestrante que dava as palestras deitado numa cama com um microfone, porque ele era totalmente paralítico, né? Mas ele dava a palestra assim, e certa vez uma jovem perguntou para ele: o que para ti hoje seria um momento de felicidade, ele estando naquela condição de paralítico, mesmo assim palestrando? Ele respondeu: felicidade hoje para mim seria poder me movimentar na cama de um lado para o outro, né? Poder virar de bruços, que ele estava há 60 anos naquela posição de só virado para o lado de cima. Então, para ele, aquilo ali era uma bênção, era uma felicidade. Por isso, nós devemos meditar o quanto a divindade nos dá de bênçãos no dia a dia. As pessoas, eu tenho um caso de uma jovem que ela reclama da mãe, porque uma discussão com a mãe dela, a mãe
colocou ela para fora de casa, né? Porque ela bastante rebelde, uma adolescente, no final da adolescência, ela reclamava que a mãe não aceitava o comportamento dela, e a mãe, zelosa como é, o amor de mãe, né, sempre vai de encontro aos interesses do filho quando vê que aquilo possa prejudicar o desenvolvimento da criança. Então, essa menina, ela só pensa no momento presente, aquela interferência da mãe na vida dela marcou para ela assim uma coisa negativa. Mas ela não pensa de tudo que ela recebeu da mãe durante toda a vida. Não pensa o quanto a mãe dela amamentou, os momentos que ela alimentou, que deu uma comidinha que ela gostava mais, né? O momento que ela esteve doente, estava sempre junto, quando acompanhou ela nas escolas, na primeira infância, todo o apoio, toda a proteção, todo o amor, desde a primeira gestação, todo momento que teve. Ela só vê um ponto negativo e ela se fixa nisso. Ela não vê as bênçãos que usufruiu durante toda a vida, de agradecer por ter alguém que a ame e que a instrua e conduza no caminho da vida. Assim somos todos nós. Muitas pessoas ficam fixadas em movimentos negativos da sua vida, pequenas ocorrências, criando traumas, né? Angústias do passado muito presos, e não se dão conta de ver o quanto é preciosa a reencarnação. Espíritos já iluminados, que já passaram para um momento de ascensão espiritual, que já estão em outros planos, eles veem todas as suas encarnações anteriores, todos os acontecimentos, todas as ocorrências desagradáveis, as quedas, as dores, as lutas, as incompreensões, e ver o quanto elas puderam aproveitar para suas vidas aqueles momentos de desafio que se transformaram de luzes para seu espírito hoje. Hoje seu corpo resplandece de luz, mas foram necessárias lutas necessárias por muitas encarnações que no momento que ocorreram foram motivo de rebeldia, de revolta, às vezes revolta e incompreensão até contra o próprio Deus, né? Isso ocorre com muita frequência, as pessoas já até colocarem a sua fé de lado, questionando a própria divindade por uma dor que esteja sentindo no momento, por um tipo de incompreensão que não consegue entender, porque nós botamos a nossa atenção somente no efeito, no que está ocorrendo agora. O efeito são as nossas doenças, são as nossas limitações, são o parente complicado, o desemprego, a fome, a doença que nos fustiga diariamente. Esse é o efeito do momento, mas não refletimos nós do nosso passado, a causa de tudo isso, porque na lei de Deus não existe erro, tudo está certo na lei de Deus. Existe uma lei de causa e efeito, e o efeito a gente está recebendo agora na nossa vida em dificuldades, né? Nós temos dificuldades, mas não pensamos que nós semeamos isso tudo no passado, através das nossas escolhas, da nossa falta de vigilância,
da nossa falta de disciplina em relação às leis divinas. Então nós colhemos tudo que nós plantamos no passado e o efeito vem para a vida presente. E esses tombos, essas dores que nós passamos, né, os abandonos, até as questões afetivas que não são resolvidas durante a vida, tudo isso é matéria para o nosso crescimento do espírito, é a nossa escola aqui. Nós precisamos experienciar todas essas coisas para que nós possamos nos modificar, porque a dor, ela é benéfica, a dor ela ensina, né? Porque ela corrige, ela avisa, o momento da dor avisa, a enfermidade também, ela nos corrige, ela nos coloca em outro caminho, muda a diretriz da nossa vida. Porque se não houvesse o tombo, a dificuldade, a limitação, nós, no nosso íntimo, confortáveis numa situação de vício, de ignorância, não mudaríamos 1 centímetro da nossa jornada, não mudaríamos o nosso comportamento íntimo, que permaneceria o mesmo, não mudaríamos os nossos ideais. Então, é tão necessário esse reajuste para que nós possamos mudar a nossa trajetória, buscando assim o aprimoramento do nosso espírito. Agradecer é importante. Uma bênção ocorre a cada dia que nós acordamos, que nós tenhamos o café da manhã lá, tomamos o nosso café, comemos o nosso pão, alimentamos o nosso corpo e dizemos graças a Deus. Isso é tão importante quando nós estamos alimentando. Pode ser com o alimento mais frugal que seja, o arroz, o feijão. No momento que está sorvendo o alimento, dizendo graças a Deus pelo alimento que estou recebendo, graças a Deus por ter saúde para poder estudar e trabalhar. Hoje está frio para acordar para o trabalho, meu trabalho é penoso, eu trabalho numa máquina, estou lá no frio, né? O trabalho é desgastante, penoso, são 10 horas de trabalho, mas graças a Deus por ter saúde e um trabalho para poder sustentar minha família. Deus nos dá os necessários para que nós possamos nos sustentar, até com um trabalho que não nos conduza a um valor financeiro robusto, porque nós geralmente criamos necessidades supérfluas que não existem, ilusórias. Nós criamos, às vezes, por imposição da sociedade, querendo muito mais daquilo que nós necessitamos como espírito imortal. Às vezes a gente não precisa tanto, porque muitas pessoas conseguem ser felizes com pouco, uma casinha simples, desde que tenha dignidade. Isto que é importante, passar a vida com dignidade, né? Divaldo Ferreira Franco falou uma frase bastante séria, que é mais importante, é mais louvável um ateu que seja digno, que se comporte dignamente na vida, do que um religioso hipócrita, né? Porque o ateu, ele obedece, mesmo sendo digno. Se ele está sendo digno, ele tem um comportamento digno, sabe o que é certo, o que é errado, e respeita o seu semelhante, né? É mais louvável do que um religioso que tem o conhecimento, saiba o que é certo, o que é errado, e mesmo assim tem um comportamento hipócrita. Então, o comportamento digno é fundamental nas nossas vidas,
mas o tema é agradecimento. Então devemos agradecer pela saúde que nós temos, né? Nós temos, às vezes eu agradeço e eu me pego me agradecendo pelas minhas mãos, eu agradeço elas, eu agradeço os meus pés por me sustentarem no dia a dia e por toda a minha vida, as minhas mãos por me ajudarem no trabalho, né? Os meus pulmões que me acompanham a absorver o oxigênio que mantém a vida. Todos esses órgãos são bênção, o corpo que nós recebemos é uma bênção, né? E devemos a cada dia dar graças por isso, porque muitos não têm essa oportunidade, porque a fileira de espíritos que queiram reencarnar são milhares, buscando uma nova oportunidade, porque aí, quando nós passamos para o outro lado da vida, a gente se dá conta de quanto tempo a gente perdeu, né? Se pudessem pegar pudéssemos, o eu do futuro, pegar o jovem lá, nós lá, quando estamos em tenra idade, pegar pelo braço, olha, muda de trajetória, não perde tempo, que a vida é muito mais do que isto, e se tu almejas felicidade verdadeira, que não é a felicidade dos gozos terrenos, dos bens materiais, que tu nem sabe o quanto é melhor, o quanto é mais transcendente, de uma felicidade mais plena, porque nós nunca experimentamos isto, nós deixaríamos de lado as futilidades do dia a dia, agradeceríamos mais por estarmos aqui nessa oportunidade de crescer e ter uma nova chance, isso que é importante, cada dia para nós, no levantar de cada dia, no alvorecer, nós sempre temos oportunidade de fazer diferente a nossa caminhada, sempre temos a oportunidade de mudar a nossa trajetória, de nos disciplinarmos, de tomar consciência do que nós estamos fazendo errado na nossa vida, mudar o paradigma, e para isso nós não estamos sozinhos, nós precisamos silenciar o nosso espírito, porque nós vivemos num mundo muito agitado, muito atormentado, hoje um mundo muito tecnológico que nos distrai muito, comportamento da velocidade pela tecnologia, o comportamento da velocidade nos distrai muito, né? Pegamos lá o Instagram, o Facebook, e é um hipnotismo coletivo, porque que tu entra naquilo, tu não sai mais do labirinto e perde muito tempo. Então nós estamos muito agitados, nós temos que ter tempo, momento de silêncio para reflexão da nossa jornada, porque se estivermos agitados, atribulados em nosso espírito, nós fechamos os nossos canais espirituais para que os nossos benfeitores possam nos auxiliar através da intuição. Cada um tem um espírito, cada um tem um anjo da guarda que vai lhe auxiliar. Irmão, precisamos fazer isso, precisamos mudar nossa trajetória. Ainda há tempo, a vida, cada dia é precioso e podemos num dia construir muita coisa para a nossa vida. Num dia não é pouco, num dia a gente pode construir muito, transformar a nossa vida, porque num dia a gente pode transformar totalmente o nosso paradigma de pensamento, nos alinharmos, transformarmos o nosso íntimo. Então nós precisamos desse silêncio para nos renovarmos, entrarmos em comunhão com os espíritos amigos que estão sempre prontos para nos auxiliar. E como eles ficam tristes quando nós caímos ou desistimos, ou como eles se alegram quando nós começamos uma tarefa. Eles dizem, muito bem, começou a modificação, mas se entristecem ao olhar o irmão, ver que ele deixou aquilo de lado por alguns dias, esquecendo dos seus compromissos. Isso
causa tristeza, porque quem está lá do outro lado da vida, muitas vezes entes queridos, querendo nos acompanhar e auxiliar, que já estão até em esferas superiores de existência, eles se entristecem ao ver, porque eles sentem do fundo do coração, por amor a nós, que como é pesado deixar um irmão para trás, como é difícil ver um colega sofrendo, um filho sofrendo, né? Como é difícil para eles, né? Isso entristece bastante. E assim também, de outra forma, por outro lado, eles se alegram muito quando nós vê que nós conseguimos ascender um pouco mais a cada dia e somos solícitos à sua influência e começamos a trilhar um caminho novo. Então, o agradecimento a Deus é importante, acordar de manhã, agradecer por mais um dia, pelo café da manhã, pela saúde, pela noite transcorrida em paz, por mais uma oportunidade de trabalho, mesmo que hoje seja tão difícil para nós, hoje eu vou superar, eu dou graças às tribulações que vêm até mim, eu agradeço pelas incompreensões e agradeço também por poder me desvencilhar a isso, porque Deus está comigo. A mensagem que eu tinha para hoje era esta, que assim seja.